Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Antônio Carlos Alves Pinto Serrano. Estaremos dando continuidade às nossas aulas presenciais, agora por meio eletrônico, em função desse período de exceção que estamos vivendo e da necessidade de ficarmos em casa. Mas mesmo assim, espero possibilitar por meio desse sistema interagir de forma ativa com vocês, naturalmente não ao vivo, mas disponibilizando canais de comunicação para darmos sequências a essas aulas e com isso concluir o curso de maneira satisfatória. Eu vou tentar, ainda sou amador no sistema, juntar os quadros que acompanham a aula de maneira sistemática, mas de toda forma, se não conseguir, os enviarei de forma separada, os slides, e vou numerando. Então, começando as aulas de processo administrativo, junto ao Tribunal de Contas, no slide número 1. Nesse slide eu faço um desenho de como seria a composição do plenário. O plenário do Tribunal de Contas é o órgão mais alto de acordo com o regimento interno. Ele, inclusive, tem o poder de alternar, de mudar a sistemática processual, de mudar as regras, de alterar o regimento interno. É a composição do colegiado com 5 conselheiros, né, presidida por um deles, um outro conselheiro escolhido como vice. Essa composição, essa escolha é feita anualmente por meio de eleição entre os conselheiros, e a composição da estrutura orgânica do tribunal. Então você tem o plenário como órgão mais alto, 5 conselheiros, é diferente o TCM dos outros tribunais de contas. Aqui a gente tem essa peculiaridade: quando ele foi criado, o Tribunal de Contas do município teve essa composição especial, mas o que não retira de forma alguma a sua autenticidade e as garantias de sua decisão. Depois temos a Secretaria-Geral como órgão de auxílio e órgão. Depois eu vou, de certa forma, destrinchar cada um desses órgãos de apoio, até em função da participação desses órgãos na formação do processo e no auxílio ao seu julgamento e à sua composição. Aí temos a Subsecretaria de Fiscalização e Controle, que é um órgão relacionado às auditorias, né, que é um dos principais em matéria de processo administrativo sancionador, porque é quem dá, não chega a ser quem dá o start, mas é quem vai a campo, quem faz a colheita de materiais, de documentos, e quem com isso acaba transformando o tribunal, o processo administrativo, dando o fio condutor dele, né? Mostrando o norte a ser seguido por meio dos achados de auditoria. E a subsecretaria administrativa é um órgão interno que cuida da administração do pessoal e da composição de materiais, contratações, que também é de suma importância. Por exemplo, hoje toda contratação de auxílio até as auditorias é a subsecretaria administrativa que auxilia na contratação. Então, a gente tem contratos no tribunal de drones para fazer perícias, Motolink, que vai até o local para fotografar e filmar como é que está sendo realizada a execução de determinada obra. Temos uma série de trabalhos periciais que necessitam dessas contratações adjacentes, que acabam sendo de auxílio interno da subsecretaria administrativa. Então, assim, voltando às principais atribuições do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Como foi indicado pelos demais professores, o Tribunal de Contas ele tem uma peculiaridade em comparação com o TCU, né, e com o TCE, em função da sua atribuição de poderes. O TCU, por exemplo, ele tem o poder de aplicar uma multa pessoal para agente público, uma multa proporcional, tem o poder, inclusive, de declarar uma empresa impossibilitada de contratar com o poder público, e por simetria, os tribunais estaduais, na sua maioria, acabaram adaptando esses poderes
de atribuição do TCU e, naturalmente, de uma forma muito mais reduzida. O TCU tem alguns poderes, inclusive, de investigação, mas na hora de realizar a lei orgânica do município de São Paulo, restou para o TCM uma competência restrita de investigação e de apenamento, de sanção. Existe uma multa pecuniária que a gente vai ver, que é uma multa quase simbólica, infelizmente, mas as suas competências de controle externo permitem uma efetividade absoluta no controle dos gastos públicos. Um exemplo, o tribunal tem um custo anual de aproximadamente 300 milhões, mas na sua investigação tem uma média superior a 1 bilhão por ano de recuperação aos cofres públicos, atuando diretamente na investigação dos editais, dos contratos, das execuções, então que mostra uma eficiência administrativa e uma necessidade de manutenção dessa estrutura. Eu gosto sempre de fazer um parêntese quando estou falando dessa composição do Tribunal de Contas, porque o direito de controle, ele é inclusive garantido pela Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Quando o Estado rompeu com o poder absoluto, uma das formas de você garantir a vontade do povo e a preservação dos direitos é justamente controlar os gastos públicos, controlar como o poder acaba diligenciando naquele que seria o bem de todos, né? O que demonstra ser o direito ao controle um direito fundamental. E por ser um direito fundamental, ele não admite retrocesso. Isso é uma regra universal de direito constitucional. Infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal não reconheceu assim na extinção do Tribunal de Contas dos municípios do estado do Ceará. Entendeu pela simetria da formação, como foi a Assembleia que criou, a Assembleia poderia extinguir o órgão. Mas hoje tramitam um projeto de emenda constitucional para tornar a cláusula pétrea a permanência dos órgãos, para justamente não sofrer esse ataque político externo quando alguma decisão contrariar eventual dissabor político de algum administrador. Mas voltando às principais atribuições do Tribunal de Contas do município. Então, a primeira delas, e a principal, apreciar, mediante parecer prévio, as contas anuais do Executivo, da mesa da Câmara e do próprio Tribunal. Isso é muito interessante. Às vezes falam, quem controla o controlador? A Câmara. Esse parecer prévio das contas do Executivo não é realizado um julgamento pelo Tribunal de Contas, é realizada uma confecção de apontamentos que podem ensejar a indicação de rejeição das contas ou de aprovação das contas. Mas a análise de mérito, análise, até que eles chamam de análise política, é realizada pela Câmara. Então, o que acontece? O Tribunal, ao submeter as suas contas à Câmara Municipal, também sofre, de certa forma, sofre um controle absoluto dos seus gastos e do seu exercício. Então, existe sim um controle nessa falácia, muitas vezes propagada pelos meios de comunicação, não encontram sustentação efetiva nas regras do direito, né? Então, o tribunal também é submetido. E esse parecer prévio, ele é um parecer, depois a gente vai passar mais para frente, a forma de sua análise mediante o processo administrativo e como que ele é apreciado e julgado. A outra competência do tribunal, também de suma importância, é julgar. Aí sim, existe o verbo julgar as contas dos administradores públicos e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, inclusive as contas da Câmara. Então, é aquela regra universal: todo aquele que recebe um dinheiro público é obrigado, por lei, a prestar contas desse dinheiro e tem o dever, inclusive, de especificar
como esse gasto foi realizado. Isso aqui vai ser, essa observação é muito importante quando a gente for analisar a produção de provas no processo administrativo, porque no processo administrativo perante os tribunais de contas existe essa peculiaridade. O órgão controlador, ele pode apontar, mas necessariamente não precisa colher a prova desse apontamento. Existe o que chama no direito de inversão ao ônus da prova, porque quem fica responsável por administrar o dinheiro público tem a obrigação de sempre apresentar elementos que demonstram como esse dinheiro foi gasto. Com outra competência de realizar inspeções e auditorias nas unidades administrativas dos poderes legislativos e executivo. Isso aqui a gente vai passar por cada um dos elementos, cada uma das formas de processo das inspeções, das auditorias, como que elas funcionam, como que elas são realizadas e como elas dão início ao processo administrativo sancionador perante o Tribunal de Contas. Apreciar, outra competência, apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e das aposentadorias e pensões. Aqui é uma análise restrita à legalidade. Então, toda admissão de pessoal, concessão de aposentadorias e pensões passam por uma conferência do Tribunal de Contas, na realidade. Aqui só vai existir algum apontamento contrário caso a lei não seja observada. Aqui, a legislação atinente à contratação e atinente às aposentadorias, ela é uma simples análise, muitas vezes, de tempo, de contribuição, de complementação de requisitos para determinados cargos, o que não confere, assim, tanta complexidade. Então, é mais uma decisão que a gente chama de cunho fácil. Eu vou lá na frente diferenciar o que são decisões fáceis e o que são decisões difíceis. Isso na hermenêutica, ou seja, no estudo do direito, tem uma importância e uma implicação peculiar no julgamento dos processos. Então, essa apreciação por parte do Tribunal das Aposentadorias e Pensões, vocês vão ver que é algo muito simples e protocolar, praticamente. E outra atribuição é aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei. Como eu falei há pouco, as sanções atinentes ao Tribunal de Contas previstas em lei são de duas naturezas, a advertência e a multa. A multa de um valor hoje sempre foi um valor muito reduzido, né? Mas o que não impede o ressarcimento ao erário, não pode confundir a análise de uma apuração que verifique uma irregularidade no gasto público, que esse dinheiro tem que ser reposto, com uma sanção ao agente público que o provocou, né? Então, assim, é 100% garantido o retorno do dinheiro ao Estado quando o Tribunal de Contas apura a irregularidade, e a sanção acaba sendo especial para o agente ativo que a causou. E também não fica só aí, a sanção administrativa do Tribunal de Contas, ela pode ser somada a uma sanção administrativa do servidor, que daí corre perante a controladoria ou corregedoria, o funcionário pode ser demitido ou sofrer uma sanção adicional. Não impede a sanção civil, que seria, por exemplo, uma ação de improbidade administrativa em função desse fato. Então, o tribunal apurar a irregularidade no gasto de um dinheiro público, pode comunicar, não só pode, como deve, é uma obrigação do Tribunal de Contas comunicar ao Ministério Público diante de um possível ato de improbidade administrativa, e esse agente ser sancionado por improbidade, o que pode levar, além de uma multa de maior envergadura pessoalmente, a necessidade de restituição ao erário e o impedimento de contratar com a administração pública. E também, por fim, nada impede que também uma apuração do Tribunal de Contas possa dar início a uma ação penal, dependendo da falta apurada. Temos os crimes contra a licitação pública, os crimes contra o erário, os crimes contra a administração pública. Diante de uma investigação
que isso se torne evidente, o tribunal pode imediatamente avisar o Ministério Público, que é o órgão competente para dar início a essa ação criminal. E aqui também tem um dado, uma competência que é muito relevante, porém pouco explorada muitas vezes pelos tribunais de contas, e alguns agentes sofrem bastante quando não as cumpre. O tribunal ele tem o poder de assinalar prazo para a adoção de providências necessárias para o exato cumprimento da lei. Então vamos lá, o tribunal vê uma irregularidade no edital e determina que a publicação de novo edital com essas correções para a licitação poder surtir efeito, por exemplo. Ou então determina a correção de um contrato, de um pagamento, de um pagamento feito a mais, um não cumprimento pela administração pública, pelo prazo estipulado pelo tribunal, pode, em tese, levar o agente público a cometer ato de improbidade administrativa por falta de cumprimento dos princípios da administração pública, pode levar, em tese, ao delito de desobediência, que é um delito criminal, além de responder solidariamente pelas causas que o ato vier a causar, pelos danos causados por esse ato. Então você vê que a responsabilidade do agente público, quando não observa uma determinação do tribunal, pode ter consequências seríssimas no âmbito de sua vida pessoal. E por fim, né, o que chama, na realidade, um poder, apesar de estar entre as atribuições, no sentido de poder, né, é um dever do tribunal representar o poder público competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Então, toda vez que o tribunal estiver diante de, como eu falei há pouco, de uma irregularidade que enseja ato de improbidade, que seja um crime, ou que seja inclusive uma falta funcional, ele tem que apurar, ele tem que denunciar as autoridades competentes a apuração, né, desses atos para cada um, dentro de sua competência, atuar contra esse agente público. Vamos lá, no processo administrativo, eu vou pontuar agora cada um dos relatórios de fiscalização que o tribunal pode confeccionar e depois explicarei cada um deles. Só de forma didática, para poder depois lidar com esses arquivos, cada vídeo terá entre 20, 22, 23 minutos para ficar fácil a transmissão e a divisão das aulas. Então, a composição vai ser muito maior, não se assustem, mas vamos passar por todos eles, né? Então, aqui pontuando os relatórios de fiscalização. Então, temos o relatório anual de fiscalização, as auditorias para relatórios de contas, os acompanhamentos previstos em lei pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as auditorias de inspeção, as análises previstas pelo Tribunal de Contas, auditorias operacionais e transversais, acompanhamento de edital, execução contratual, convênio e qualquer outro ato praticado pela administração pública que possa ensejar efeito ao erário público. E também, assim, a análise de petições, como representações contra editais, execuções de contratos, convênios e outros ajustes, e também a análise sobre questionamentos dirigidos pela administração pública, desde que dentro do âmbito de competência do Tribunal de Contas, né, dentro da possibilidade de atuação dele. Agora a gente vai entrar na composição do colegiado. Eu só vou dar uma passada rápida para vocês entenderem
como é que é feita essa composição. Então, o Tribunal de Contas tem 5 conselheiros. Então, o colegiado, o Tribunal Pleno, é formado por todos os conselheiros. Ele analisa todos os processos acima de 5 milhões de reais. Então, a competência aqui é definida em razão do valor. A competência também pode ser atribuída em razão do valor para as câmaras. Nós possuímos 2 câmaras de julgamento que se reúnem na última sessão plenária do mês. Cada câmara é composta por 3 conselheiros. Um deles preside e vota em caso de desempate. E a Câmara, em razão do valor, ela vai de R$500 mil até 5 milhões. E, por fim, nos processos de menos de R$500 mil, as decisões são singulares, ou seja, são julgadas por um único conselheiro. Além disso, tem a competência em razão da matéria. Algumas matérias, independente de valor, são de competências do Pleno. Eu vou passar com mais detalhe, mas, por exemplo, toda representação ela é julgada pelo Pleno, independente do valor do edital ou do valor do contrato, da execução contratual pela qual o representante provocou a atuação do tribunal. Então, no biênio, as câmaras elas são divididas em primeira e segunda câmara, com essa reunião de processos, e a competência em razão da matéria ela é feita por sorteio a cada biênio. Então, é um sistema são escolhidas algumas secretarias que mais demandam, geralmente em razão do valor e da importância, que seriam as cabeças de chave, que ficariam dentro de cada apótese. O sorteio é realizado exatamente como uma Copa do Mundo. Tem vários globos com as iniciais das secretarias, dos órgãos públicos, e cada pote compõe ali uma composição de importância e de valor para, de certa forma, equanimizar a distribuição entre os conselheiros. Então, dá um exemplo, o conselheiro Maurício Faria, ele atua na área de educação, Secretaria de Educação. O Roberto Braguin, conselheiro Roberto Braguin, atua nas subprefeituras. O conselheiro Domingos de Sei atua na Secretaria de Habitação. O conselheiro Edson Simões na Secretaria de Saúde. E assim vão sendo divididos. Eu coloquei um dos slides com a competência completa de cada um desses conselheiros, com as iniciais dos órgãos públicos que eles atuam. Então, é assim, toda a matéria nesse biênio que é iniciada pelo tribunal, o conselheiro responsável já é esse, é uma escolha precedente, né? Então, isso é importante, porque é aquela necessidade do juiz natural. Então, o conselheiro não é escolhido simplesmente em razão de um processo específico, já tem lá definida a competência dele durante 2 anos, e cessado esses 2 anos, realizado um novo sorteio, ele fica responsável pelos processos que ele já tinha. Isso chama prevenção. É um instituto de processo que garante assim. Então, se o conselheiro Domingos de Sei atuou no contrato número 02 de 2020 da SP Trans, e esse contrato, daqui a 1 ano vai cessar essa competência dele, e o processo ainda não terminou, continua com ele até terminar, e ele leva a julgamento. Então, ele que começou o trâmite processual como conselheiro relator, é ele que termina, salvo caso de aposentadoria, impedimento, que daí o processo é levado à redistribuição. Mas, em princípio, a grande regra, 99% dos casos, é o conselheiro que começa, é quem termina o processo. Então, aqui eu vou dar uma parada nesse primeiro bloco para continuarmos a seguir um sistema de sorteio público das relatorias e essa explicação sobre a duração de cada uma das competências e dos órgãos auxiliares ao TCM. Até já.